Amém? Vamos fazer a leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 2. Hoje nós vamos ler aí do versículo 6 até o versículo 9. E vamos dar sequência no que estamos falando. Nos diz assim a palavra do Senhor: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Podeis tomar assento. Nós vamos falar hoje sobre a segunda coluna que Paulo ergue, coluna de sustentabilidade da verdadeira mensagem do Evangelho. Primeiro, a mensagem do Evangelho ela está fundamentada na pessoa de Cristo, e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. Nestes 4 versículos que lemos, 6, 7, 8 e 9, nós destacamos nestes 4 versículos 3 verdades que são de suma importância para a nossa vida e são maravilhosas quando nós paramos para compreendê-las, para analisarmos dentro daquilo que Paulo está propondo falar com a igreja de Corinto e conosco nesta noite. A primeira verdade deste tópico 2 é que a origem, Paulo fala aqui sobre a origem da verdadeira sabedoria. No versículo 7, Paulo vai dizer: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Veja que, dentro do que nós já temos observado, a sabedoria de Deus é Cristo e este crucificado. Aquilo que era loucura para os judeus e para os gregos, loucura, fraqueza, para Paulo é a sabedoria de Deus. Agora perceba que a verdadeira sabedoria, ela não é a filosofia, mas ela é o Evangelho. Paulo está falando na cidade dos intelectuais. Paulo está ministrando na cidade dos filósofos, escrevendo uma carta para destinada à cidade dos filósofos. E Paulo está dizendo que a verdadeira sabedoria não é a filosofia, mas o Evangelho. Paulo está dizendo que a verdadeira sabedoria de Deus não está na filosofia humana, mas sim no Evangelho
de Jesus Cristo. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a sabedoria de Deus. Agora vamos observar uma coisa. Qual é a origem dessa verdadeira sabedoria? Porque Paulo fala no versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Paulo está dizendo que essa sabedoria, ela outrora estava oculta. Ela estava guardada. Os homens não compreenderam. Paulo está dizendo que essa sabedoria, ela não é produto de uma profunda meditação dos homens. Paulo está dizendo que esta sabedoria, ela não vem de pensamento refinado dos grandes filósofos. Paulo está dizendo que esta sabedoria, ela está escondida em Deus. Ela outrora está oculta, Paulo está dizendo. Outrora oculta, sabedoria de Deus em mistério. Ele vai nos mostrar, vai falar, ele chega a dizer até isso no versículo 6, que ele diz, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. E essa palavra experimentados aqui, ela é um pouco complicada. Por quê? Porque ela vem da palavra teleios, do grego, teleios. E essa palavra, teleios, é de onde se origina a palavra maduro. Porém, Paulo, nesse texto, ele não está falando para esse tipo de crente, os maduros. Paulo está fazendo um contraste entre a sabedoria humana, a sabedoria daqueles que não têm Deus, com a sabedoria daqueles que servem a Deus. Paulo, ele está falando da sabedoria daqueles que não têm o Espírito Santo, com a sabedoria daqueles que têm o Espírito Santo. Ele está querendo dizer o quê? Que esta sabedoria que ele está dizendo, falando dela em mistério, que ela outrora está oculta, ela não é uma sabedoria que chega ao conhecimento de qualquer pessoa. Não. Ela é uma sabedoria revelada somente àqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são justamente aqueles a qual esta sabedoria foi revelada. Vamos seguindo. E ele nos põe a pensar, ele nos faz entender que por que essa sabedoria, ela não pode ser alcançada por aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Porque esta sabedoria, ela não está na história, não se encontra na história. Essa verdadeira sabedoria não começou na história. Essa verdadeira sabedoria, ela se encontra aonde? Paulo diz que ela está escondida em Deus, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade. Então Paulo está nos levando a entender e a pensar aonde está essa sabedoria. Por isso ela não pode ser encontrada pelos homens, porque ela não se encontra em livros, ela não se encontra aonde eles estavam acostumados a buscar. Por quê? Porque ela estava
na eternidade. Ela é uma sabedoria que não começa na história, mas começa na eternidade. Esta sabedoria vai revelar Cristo. Esta sabedoria vai revelar o Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, que é o Cristo ressurreto, que é o Cristo crucificado, que é o Cristo que morre, se entrega para salvar quem estava perdido. É a sabedoria de Deus que Paulo está falando desde o capítulo 1. Agora entenda, porque ela outrora estava escondida, mas agora ela está plenamente aberta. Ela agora está revelada a todas as pessoas. A verdadeira sabedoria não procede de homens, mas de Deus. E aqui nós observamos que qual é a grande sabedoria de Deus? Qual é o propósito desta grande sabedoria de Deus? Salvar a humanidade. A sabedoria que Paulo fala, que os homens não conseguem entender, é o plano, é o projeto de salvação da humanidade. E esse plano, nós vamos ler 2 textos bíblicos que nos revelam que esse plano de Deus, esse plano salvífico, esse projeto de salvação, não é uma ideia tardia, muito menos um plano de última hora. Não é algo que Deus, no estralar de dedos, colocou ali. Não, vamos então fazer isso. Já que esse plano não deu certo, vamos então fazer este. Não. É um plano que já havia sido projetado antes da fundação do mundo. A minha e a sua salvação já havia sido projetada por Deus antes da fundação do mundo. Até a morte de Cristo já havia sido preparada e projetada por Deus antes da fundação do mundo. Vamos ler Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2. Versículos 22 e 23. Vai nos dizer assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Observe a expressão que Lucas usa no versículo 23, ele vai dizer que sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus. Deus já havia preparado, Deus já havia projetado. O Cristo seria entregue, o Cristo seria crucificado. Quando Deus manda Cristo à terra, Cristo encarna, o Verbo encarnado, ele anda, ele vem para esta terra, ele caminha por este mundo. Ele já veio com a sua missão determinada por Deus. Ele sabia que o propósito de estar vindo era resgatar a humanidade, e que ele teria que ir até o final, ele teria que ir até a cruz, ele teria que se entregar por nós. Agora vejam que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18
e 19 e 20. Vai nos dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Em algumas traduções vai usar manifestado na plenitude dos tempos, o que quer dizer a mesma coisa, manifestado quando era o momento, ou quando se completa o tempo. A expressão plenitude fala de um tempo completo, de um momento chegado. É o que Pedro está dizendo, que o sangue derramado, que o cordeiro sacrificado, que o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já havia sido conhecido antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano salvífico de Deus não é algo feito às pressas. Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do homem. Deus não foi pego de calças curtas pelo pecado do homem, não. Quando Ele forma o mundo, funda o mundo, o plano da salvação já estava pronto. Tudo faz parte do plano que Deus já havia designado. Simplesmente Deus coloca em prática, simplesmente Deus executa o que Ele já tinha preparado. A minha e a sua salvação não é fruto do acaso. A minha e a sua salvação não é fruto, não se origina na circunstância do momento. Não, é um projeto preparado por Deus com amor. É um projeto preparado por Deus desde a fundação do mundo. Agora veja bem, com que propósito Deus nos abre as cortinas e nos revela a verdadeira sabedoria que é Jesus? Qual o objetivo? Qual o propósito? O versículo 7 ainda vai dizer-nos assim. Volte lá para 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 7 vai nos dizer ainda: a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer que a sabedoria de Deus, ela não objetiva apenas, ela não tem como objetivo apenas a própria glória de Deus, mas ela também nos glorifica. E quando seremos glorificados? Na redenção. Nós ouvimos aqui na mensagem ministrada no domingo pelo presbítero João Paulo. Nós vamos receber um corpo glorificado. Nós vamos estar com o Senhor. O propósito de Deus desacortinar a verdadeira sabedoria, que é Jesus, é fazê-la conhecida pelos homens. Para quê? Para que a humanidade fosse participante da glória de Deus. Era isso que Deus queria, é isso que Deus quer. E por isso Ele nos revela a sabedoria, a sua sabedoria, que é Cristo. Vamos ver alguns textos. O plano de Deus sempre tem por objetivo a plena glória de Deus, mas Ele também culminará na nossa glória, em nossa completa redenção. Vamos ler carta do apóstolo Paulo aos Efésios. No capítulo 1. Vamos ler primeiro aí o versículo de número 6. Para louvor
sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 12, vai nos dizer assim ainda: a fim de sermos louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora o 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. 1:6, 1:12 e 1:14 de Efésios vai falar da glória de Deus, a plena glória de Deus. Agora vamos para o Evangelho segundo o relato de João, capítulo 17. Versículo 22, 23 e 24, vai nos dizer assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Olha Jesus falando, essa é a oração sacerdotal de Jesus, e ele está orando a Deus, o Pai, e ele está dizendo: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Mas observe o versículo 22, Jesus dizendo: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Também é para a nossa glória. Romanos, capítulo 8. Versículo 28 até o 30. Vai nos dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós fomos chamados, nós fomos justificados, e nós seremos glorificados. Recebemos a glória por intermédio de Cristo. Amém? Amém. Então, neste primeiro subtópico, Paulo, no versículo 7, que pensamos, meditamos, Paulo nos revela a origem da verdadeira sabedoria. E concluímos entendendo que a verdadeira sabedoria não vem de homens. A verdadeira sabedoria não está na filosofia humana. A verdadeira sabedoria está em Deus. Por isso que Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, sem lançar o rosto. E de que sabedoria Tiago nos exorta a buscarmos?
A sabedoria que tem origem em Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, porque a sabedoria humana, ele diz que é má, ele diz que é perversa, mas nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Segundo subtópico, nós vamos ver o conhecimento da verdadeira sabedoria. O conhecimento da verdadeira sabedoria. Agora, vamos ler aí o versículo 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Irmãos, como é que podemos conhecer essa sabedoria que nasceu na eternidade, que nasceu em Deus? Porque Paulo diz que essa sabedoria nenhum dos poderosos deste século não recebeu. Ele está dizendo o quê? Que o homem não regenerado não conhece a sabedoria de Deus. O homem que não nasceu de novo não conhece a sabedoria de Deus. Por quê? Porque através da sabedoria humana, ninguém pode chegar ao conhecimento de Deus. O intelecto humano, por mais desenvolvido que seja, por mais elevado que seja o QI do ser humano, ele não consegue conhecer Deus pela sua sabedoria natural, a sabedoria humana. Nenhum ser humano chega ao conhecimento de Deus através da sabedoria humana. Por isso Paulo diz que os poderosos deste século não conheceram essa sabedoria. Essa sabedoria não lhes foi descoberta. Essa sabedoria, ela não lhes foi desvendada. Mas Paulo usa uma expressão, poderosos. E quem são os poderosos deste século? A quem Paulo está se referindo? Se nós lermos todo o versículo, nós podemos ter uma ideia de quem são esses poderosos. Veja o versículo 8. Ele diz assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. A palavra grega que aparece aqui, para poderosos, ela fala das autoridades romanas e das autoridades judias, que crucificaram o Senhor da glória. É a eles que Paulo se refere quando fala dos poderosos deste século. A eles não foi dado saber, descobrir essa sabedoria. Por quê? Paulo responde: porque se tivessem conhecido, não teriam crucificado. Mas se não tivessem crucificado, nós não estaríamos aqui. Mas se não tivessem crucificado o nosso Senhor, não teria igreja. Se não tivessem crucificado o nosso Senhor, não teria ressurreição. E se não tivesse ressurreição, não teria salvação. Nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos condenados. Os intelectuais deste mundo são cegos.
espiritualmente. Você vê a ciência tentando de todas as formas provar que Deus não existe. Embora alguns já estão se curvando diante desta verdade absoluta, Deus existe. Estão encontrando evidências de que Deus existe. E alguns cientistas estão dizendo realmente Deus existe. Nós temos relatos de alguns cientistas outroras, ferrenhos opositores das Escrituras, que estão se convertendo porque estão entendendo e compreendendo e aceitando a existência de Deus. Mas Jesus, sabendo que os intelectuais do mundo são cegos, que eles não têm discernimento, e muito menos entendimento espiritual, no Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo 23, e o versículo 34, ele diz algo lindo. Quando ele está na cruz, quando ele está morrendo, crucificado por aquelas autoridades, por aqueles poderosos deste século, Jesus está dizendo assim, Jesus diz assim: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. Jesus roga ao Pai que lhes dê perdão. Jesus roga ao Pai que lhes perdoem a ignorância. E preste atenção, porque Paulo está dizendo que a ignorância espiritual é a causa de um imenso mal, mas também é a ocasião de um imenso bem. Vou repetir. Paulo está dizendo que a ignorância espiritual é a causa de um imenso mal, mas ele também diz que é ocasião de um imenso bem. É a causa de um imenso mal porque eles crucificaram o Senhor da glória. É a causa de um imenso mal porque eles cometeram a mais terrível das injustiças, porque Jesus é inocente. Eles cometeram a mais profundo ato de ingratidão, porque Jesus, por onde passou, só fez o bem. Jesus só fez coisas boas. E eles retribuíram matando Jesus, crucificando Jesus. Foi a mais terrível crueldade, porque crucificaram o Senhor da glória. Foi a mais perversa impiedade, porque crucificaram o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Terrível mal, um imenso mal. Mas nós compreendemos, na sequência da leitura deste texto, que um ato que causa um mal, um imenso mal, ele deságua agora em uma ocasião para um imenso bem. Por quê? Porque Paulo liga a ignorância que ele relata no versículo 8, ele liga ao versículo 9, quando ele diz: mas, como está escrito,
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, a crucificação de Jesus vai abrir a porta para algo glorioso. A crucificação de Jesus vai abrir a porta para a glória. Foi a crucificação do Senhor Jesus que abriu o caminho para Deus. Veja só, eles estavam crucificando o Senhor, eles crucificaram a Cristo, mas o ato de crucificarem ao Senhor abriu a porta para algo glorioso, para algo esplêndido. Agora, entenda uma coisa, porque eu vejo muita gente falar e usar este versículo 9 e dizer que Paulo aqui está falando do céu. E Paulo não está falando do céu. Em nenhum momento Paulo menciona o céu. É por isso que eu preciso aprender a observar o contexto do versículo lido. Porque quando nós observamos o contexto e vamos ler todo o capítulo 2, o capítulo 1, o capítulo 2, até chegarmos no versículo 9, nós percebemos que Paulo está falando não do céu, mas Paulo está falando da sabedoria de Deus. Que é Cristo, que outrora estava oculta, que outrora estava escondido, estava na eternidade, mas agora Deus nos revelou pelo seu Espírito. Nós vamos falar disso na próxima semana, e que nós vamos trabalhar do versículo 10 até o 16, e aí nós concluímos. Entenda que porque Jesus foi crucificado no nosso lugar, Deus preparou para nós o céu e a bem-aventurança eterna. Mas o texto não fala do céu, porque o versículo 9, e aí eu entro no terceiro subtópico, os dons da verdadeira sabedoria, versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E este versículo, ele é uma adaptação da citação de Isaías 64:4. E o contexto de Isaías 64:4 é o livramento do cativeiro. Aquilo que eles jamais imaginavam que Deus faria, Deus fez. Aquilo que eles jamais imaginavam que Deus poderia fazer, Deus fez. E é o que a expressão do versículo 9, aquilo que os olhos viram, nem ouvidos viu, é isso que esta expressão nos faz entender na sua raiz no original do grego, algo inimaginável. O que é que nós jamais imaginaríamos que Deus poderia fazer? Preparar a salvação, o plano da salvação, a sabedoria revelada ao mundo que é Cristo. Cristo é o ponto central do versículo 9, que é a sabedoria de Deus.
O versículo não fala do céu, mas ele nos mostra a porta para chegar no céu. Ele nos revela aquilo que Deus preparou e que o ser humano jamais, humanamente falando, jamais teria condições de imaginar. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano. É algo que a nossa mente não alcança. É algo tão profundo, é algo tão tremendo, que revela uma sabedoria tão grande de Deus, que a mente humana não é capaz de compreender. Os dons da verdadeira sabedoria é o que o Filho de Deus conseguiu, conquistou para nós. São coisas que a percepção humana não alcança. Ele fala de olhar, ele fala de audição, ele fala de sentimento. Nunca vai poder entender ou alcançar. As coisas de Deus não podem ser alcançadas pela mente humana. Ela precisa de uma revelação do Espírito. O homem não pode alcançar a graça de Deus pelos seus sentidos. Precisa de uma revelação do Espírito Santo por intermédio de sua palavra. Quando é que nós chegamos à percepção dessa grande graça, dessa graça de Deus? Quando o Evangelho é pregado e caem as escamas dos nossos olhos, e nós então reconhecemos Cristo como Senhor, como Salvador, caem as escamas dos olhos e nós enxergamos o verdadeiro plano de Deus, um plano que já havia sido arquitetado antes da fundação do mundo, mas só nos é revelado através da exposição das Escrituras, e só chegamos ao verdadeiro conhecimento dele quando caem as escamas dos nossos olhos. E então nós somos envolvidos por essa graça. E isso é o que nos leva ao terceiro ponto deste estudo, que nós vamos falar a partir da próxima quarta-feira, e vamos concluir, e nós vamos falar do versículo 10 até o versículo 16. Amém? A nossa salvação envolve a Trindade Divina. A Trindade Divina está envolvida na nossa salvação. Por quê? Olha o capítulo 2 e o versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que é isso? É a escolha eterna e soberana do Pai. Versículo 2 do capítulo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, a morte vicária do Filho. E o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que é isso? É a ação regeneradora do Espírito Santo
de Deus, olhos, ouvidos e sentimento não pode alcançar isso. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. A menos que sejamos verdadeiramente transformados, a menos que sejamos verdadeiramente regenerados, nós jamais conseguiremos compreender as coisas de Deus. É por isso que as pessoas hoje não conseguem compreender como é que pode um camarada que está preso, que matou, que cometeu tantas atrocidades, agora ele é um pregador do Evangelho, agora ele é um pastor de igreja, é um homem usado por Deus. Outrora matava. A mente humana não alcança o que Deus preparou, o que Deus projetou, o agir de Deus. É por isso que existem coisas que Deus faz, milagres que Deus opera, e que a gente diz, minha mente não alcança isso. É por isso que tem gente que lê a Bíblia e não acredita no que está lendo. Por quê? Porque a mente humana não está preparada para compreender as coisas espirituais. Por isso, quando Jesus encontra Nicodemos, que tinha conhecimento da letra por ser um doutor, por ser um fariseu, Jesus disse para ele, necessário é nascer de novo. E ele não compreendia. Porque embora ele tivesse conhecimento da letra, ele era um homem natural. Embora ele tivesse conhecimento das Escrituras, ele era um homem natural. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Que busquemos em Deus compreender as coisas espirituais, as coisas eternas, aquilo que realmente Deus fala conosco através das Santas Escrituras. Amém? Amém. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.